O sacerdócio, meus amados irmãos e irmãs, ele está incluído nos mistérios da nossa fé. A fé é daquelas coisas que nós não vemos, por isso mesmo que é fé. Se nós víssemos, seria evidência, não seria a fé. O sacerdócio está entre esses mistérios da fé. E porque nós não vemos os mistérios da fé, nós temos que refletir muito neles. Temos que aprofundar-nos neles, para que nós possamos ter a evidência daquilo que nós não vemos. Não pelos olhos, mas pela convicção que a fé nos traz. Por isso que neste dia festivo, eu convido a todos para nós aprofundarmos um pouquinho que seja o mistério do sacerdócio. Quem é o padre? Ontem uma criança me ajudou a preparar essa pregação. Nós estamos aproveitando que estamos aqui em Curitiba, estamos visitando um pouco a cidade. Nós fomos no Jardim Botânico e nós estávamos num grupo grande de padres, de seminaristas, vários com a batina. Então um menino, como vocês dizem aqui, um piazinho, vendo aquele monte de padres, ele falou assim: olha, é tudo Jesus. E interessante que antes, ao passar pela rua, nós, com muita alegria também, recebemos algum insulto. Mas do coração da criança, como diz o Salmo 8, do coração, da boca dos inocentes e daqueles que estão amamentando, tirastes o louvor perfeito. O menino, ao ver o sacerdote, ele falou certinho: é Jesus. E se são vários padres, é tudo Jesus, é o mesmo Jesus. Só existe um padre no mundo, só existe um sacerdote, que se chama Jesus. E todos nós, sacerdotes, participamos do sacerdócio de Jesus. Quem nos explica muito bem o que é o padre é a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. No capítulo 5, logo no versículo 1, a Epístola aos Hebreus diz assim: todo pontífice é tomado dentre os homens e constituído a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus. Eu vou repetir: todo pontífice tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus. E eu os convido a dizer agora comigo essa passagem: todo pontífice tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens naquelas coisas que se referem a Deus. Pronto, eu poderia parar aqui a minha pregação. Isso é o padre. A carta aos Hebreus usa a palavra pontífice. Se a gente perguntar para alguém o que é pontífice, nós logo vamos pensar no Santo Padre, o Papa. Talvez vamos pensar num bispo. E geralmente nós não pensaríamos no padre, porque nós já fazemos uma ideia do pontífice ligando-o àquele que é o sumo pontífice. Mas o que quer dizer a palavra pontífice? Pontífice quer dizer aquele que constrói pontes, aquele que faz pontes. Pontifex facere pontem, aquele que faz a ponte. Isso é o padre, isso é o senhor, Padre Rafael. O senhor não é arquiteto, mas o senhor é um construtor de pontes. O padre é aquele que faz a ponte. Para que serve uma ponte? Para unir dois extremos, para aproximar distâncias, para unir duas margens. Um exemplo muito concreto: antigamente lá no Rio de Janeiro, para a gente sair de Niterói e ir à cidade do Rio, era preciso dar uma volta imensa para poder chegar ao Rio, por causa do mar, por causa da Bahia. Até que alguém virou pontífice, fez uma ponte de 13 quilômetros, a ponte Rio-Niterói. E as distâncias diminuíram, as margens continuam. O que era o Rio continua lá, o que é Niterói continua aqui, mas agora estão próximos, porque tem uma ponte. Esse é o padre, que faz uma ponte. Só que a ponte do padre não é assim. A ponte do padre é assim, é para o alto.
É uma ponte que liga a terra aos céus. E é uma ponte perfeita. É uma ponte com subida e descida. É uma ponte que liga o homem a Deus, porque o Padre também é homem, vamos chegar lá. Mas é uma ponte que liga Deus ao homem, porque o Padre é Jesus e Jesus é Deus. Por isso ele faz essa ligação perfeita. Por isso a própria carta aos Hebreus vai dizer que Jesus foi ouvido por causa da sua reverência, porque ele é Deus. Então o Pai o ouve. E o Pai o ouve e reconhece nele alguém da humanidade e, portanto, perdoa e abraça e acolhe toda a humanidade, porque ele faz a ponte. Essa é a essência do que é o Padre, é o construtor de pontes. Quando ele nos abençoa, quando ele nos dá os sacramentos, nós tocamos o céu. Quando o Padre Rafael daqui a pouco elevar a hóstia consagrada, ele vai fazer subir da terra aos céus, através da ponte que são suas mãos, que é o seu ministério. Ele vai fazer subir ao céu o sacrifício de Cristo, que é também o sacrifício da igreja. E ao mesmo tempo, através das suas mãos, vai descer até nós o próprio Jesus. Vai descer até nós a misericórdia de Deus, que se torna muito concreta na pessoa de Jesus. Pontífice, esse é o Padre, o que faz a ponte, o construtor de pontes. Mas a carta diz que esse pontífice, ele é tomado dentre os homens. Ele é tomado, ele é tirado, ele é separado. Mas num sentido mais profundo, o Padre, ele é escolhido, ele é preparado, ele é destinado a uma missão. E aí eu faria para o Padre Rafael uma pergunta, ou para qualquer sacerdote aqui: por quê? Por que o Senhor? Por que nós que estamos aqui, que somos sacerdotes, por que nós? É um porquê que não tem resposta. Nós não sabemos por quê. A família não sabe responder. Por quê? São 3 irmãos, por que este e não um outro? Não tem resposta. Da nossa parte não tem resposta. É o amor de Deus que escolhe a quem Ele quer. Deus pode até encontrar numa pessoa qualidades, mas não é por isso que Ele escolhe a quem Ele quer, tenha qualidades ou não. Deus não precisa das nossas pobres qualidades, Ele escolhe a quem Ele quer. E como diz o nosso amado Papa Bento XVI, Deus às vezes gosta de trabalhar com instrumentos pobres e frágeis, porque é Ele que age, é Ele que faz. Então o Padre é tomado, é o mistério da vocação, é uma escolha misteriosa. Tomado de onde? Dentre os homens, não dentre os anjos. Deus podia ter feito dos anjos os seus sacerdotes, mas não fez. O Padre é tomado dentre os homens, dentre a natureza humana, dentre as pessoas. Nós que estamos aqui, muitos de nós o conhecemos. Aqueles que foram seus alunos como coroinhas podem dizer: é o Rafael, como vocês diziam, é o Rafa. Agora tem que respeitar porque é o Padre, tem que se acostumar, não é? Mas nós o conhecemos. Seus amigos podem dizer: nós o conhecemos, sabemos onde ele mora. Os seus irmãos podem dar testemunho, os seus pais podem dizer: é o nosso filho. Os seus tios: é o nosso sobrinho, é o nosso primo, nós o conhecemos. O Padre é escolhido dentre nós, dentre as nossas famílias. Por isso que Deus dá como bênção para as famílias os filhos. Por isso que Deus quer que as famílias tenham filhos, para que Ele possa escolher os seus ministros. Por isso que todo jovem deve ter isso muito presente, que Deus não escolhe o sacerdote lá da lua, naquele asteroide que caiu agora, não cai padre ali não. Deus escolhe dentre nós, dentre os nossos jovens, as nossas crianças, dentre os coroinhas, dentre os homens. É daí que Deus escolhe o Padre. Mas continua a carta dizendo: tomado dentre os homens, ele é constituído a favor dos homens. Constituído. Quem foi a Campos no dia 3 de fevereiro pôde contemplar essa constituição, que no outro termo, essa ordenação. A hora em que acontecia uma mudança profunda
no Padre Rafael. Não uma mudança externa, não porque agora ele está de batina ou porque ele está com paramento. A mudança aconteceu no mais profundo do seu ser, como nos lembrava o beato João Paulo II. É uma mudança no ser. E por isso que ele não pode mais deixar de ser o que ele é agora, padre. Ele foi constituído, ele foi consagrado. Como vai dizer a mesma carta, fazendo-se semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Sacerdos in eterno, para sempre, sempre sacerdote. Para o resto de sua vida, tudo que ele faz agora é sacerdotal. Se ele reza uma Ave Maria por uma pessoa, é Jesus que está rezando, porque ele agora é padre. Ele não pode separar mais em si o Rafael do padre, é o Padre Rafael. É uma pessoa consagrada, é Jesus entre nós, é todo Jesus, como dizia o menino, é Jesus, constituído, a favor dos homens. Nós poderíamos ter uma ideia errada do sacerdócio, de pensar que ser padre é uma honraria que se dá por uma pessoa, é somente uma dignidade que uma pessoa recebe, é um título, é uma carreira que a pessoa quer fazer. Não, não é isso. Non sibi foi o lema que ele escolheu para a sua ordenação, que está aí na capa do folhetinho, né? Non sibi, 2 palavrinhas. Não para si. Não é para si. O padre não é para si, ele não se pertence mais. Ontem, Dona Eli brincava dizendo que agora, olha, é caminhar com as próprias pernas. E é verdade, não pertence mais a ele, não pertence mais a si. O sacerdócio não é para ele, é para os homens, é para as almas. O padre é um padre que não se pertence. O padre é um homem que nem deveria, não tem jeito, né? Mas não deveria nem usar relógio, porque ele não pode ter tempo para si. Ele não tem horas de ministério, não tem momentos em que ele é padre. Não, agora eu sou uma simples pessoa, é padre. E não para si, é para os outros, é para as almas. É como Jesus, que não olhava horas, estava sempre pronto para atender. E não como os apóstolos, que uma vez disseram para Jesus: Senhor, manda esse povo embora, o Senhor está cansado. Não era Jesus que estava cansado, eram eles. O padre é aquela pessoa que não pode pensar em si, que durante o seminário teve muitas ocasiões para aprender a pensar primeiro nos outros, depois em si. Um exemplo muito concreto disso é a história do padre Damião, São Damião de Veuster. Lá no Havaí, o bispo estava fazendo a reunião com o seu clero, e o bispo tinha uma grande preocupação com uma ilha que havia naquela região, a ilha de Molokai, para onde eram mandadas as pessoas que tinham a hanseníase, a lepra, que naquela época não tinha o menor tratamento e era altamente contagiosa, por não ter nenhuma segurança. Então as pessoas eram separadas, tiradas da família, tomadas à força e levadas, jogadas na ilha de Molokai. Mas eram pessoas, eram homens, eram almas, eram filhos de Deus, que também tem o seu lugar lá no céu, que tem a sua dignidade. E aquele bispo era ciente de que aquelas pessoas não podiam ficar lá como animais, ou até menos do que como animais. Então ele colocou para os seus padres essa preocupação: que fazer com a ilha de Molokai? O bispo não teve coragem de pedir aos padres que fossem para aquela ilha, mas os padres entenderam que era isso que ele estava querendo dizer. Fez um silêncio na sala onde estavam reunidos. De repente se levanta um padre novinho e fala: Senhor bispo, eu me ofereço para ir para a ilha de Molokai. Os padres se olharam e disseram: esse aí, coitado, novinho, cheio de entusiasmo, não sabe o que o bispo quer dizer. E o bispo falou para ele: meu filho, não sei se você entendeu o que é a ilha de Molokai. E esse padre tinha um temperamento muito forte, tanto que depois o bispo mandou 2 padres para ficarem com ele, e ninguém conseguiu conviver com ele. Depois ele vai se santificar, vai dominar o seu temperamento. Ele falou: senhor bispo, eu sei muito bem que ir para Molokai significa ir e não voltar mais, porque ele seria um dia também contaminado. E o bispo aceitou, porque precisava que alguém fosse, e ele foi para a ilha de Molokai. O padre Damião
e fez lá um trabalho belíssimo, tanto cuidando do corpo, mas principalmente cuidando da alma daquelas pessoas. Até que um dia, no momento da homilia, ele começou dizendo assim: meus irmãos, nós, os leprosos, foi a maneira que ele encontrou de dizer para todos que ele agora era mais um leproso da ilha de Molokai. E deu lá a sua vida. Não pensou mais em si. Ali ele consumiu. Ele não podia tomar cuidado. Ele dizia: eu não posso negar um abraço a uma pessoa que se aproxima de mim. Alguém me oferece um copo d'água, eu não posso recusar porque ele tem a doença. Eu não posso fazer isso. Por quê? Non sibi. Ele não era padre para si, padre para os outros. Como se conta também um segundo fato de uma cidade que foi alvo de uma grande peste, como acontecia muito antigamente, não é? E lá havia o padre e um pastor protestante evangélico. E a doença começou a contaminar a todos. E o pastor falou assim: eu tenho que ir embora, eu tenho que sair, porque eu tenho que proteger a minha esposa e tenho que proteger os meus filhos. E foi embora. O padre disse: eu não posso sair, porque a minha esposa está aqui, era a igreja. Os meus filhos estão aqui, eu tenho que cuidar deles. Um dos motivos pelos quais o padre abraça, cheio de alegria, o celibato, é para que ele possa se dedicar com amor a todos, com um coração sem divisão, um coração todo doado a Deus, porque ele não pertence a si, non sibi. Continua a carta aos Hebreus: constituído a favor dos homens, naquelas coisas que se referem a Deus. Porque há muitas pessoas que trabalham, que estão constituídas em favor dos homens. Um agente social, até um médico, um professor, um voluntário no hospital, um enfermeiro, uma enfermeira, eles trabalham a favor dos homens. E qual a diferença então desse trabalho para a missão do padre? A diferença está nessa passagem, nessa afirmação: naquelas coisas que se referem a Deus. O padre é aquele que nos lembra Deus. Por isso dizia São João Maria Vianney: quando vocês virem o padre, pensem em nosso Senhor Jesus Cristo. O padre é aquele que nos lembra Deus. O padre é aquele que lembra que Deus é o nosso Pai, um Pai cheio de amor e misericórdia, um Pai que nos deu o seu Filho para nos salvar, que nos enviou o Espírito Santo para nos santificar e abrasar o nosso coração no seu amor. O padre é aquele homem que nos fala do céu. O padre é aquele que nos aponta o caminho. Tem uma coisa que padre gosta muito, que é procissão, porque é uma imagem da nossa vida, da nossa caminhada, e o padre vai à frente, e é assim que o padre entra no céu, puxando uma grande procissão das pessoas que ele vai conduzir com ele para o céu. Existe uma frase muito pesada, mas eu vou tomar a liberdade de dizer, que diz assim: o padre não se salva sozinho, como também não se condenaria sozinho. O padre não anda sozinho, o padre anda em procissão. Ou ele leva as pessoas para o mal, ou ele leva para o bem. Ele não tem direito de ficar indiferente, porque ele está constituído naquelas coisas que se referem a Deus. O padre muitas vezes tem que fazer como uma pessoa que vê uma casa em chamas e dizer: fogo, cuidado, olha o perigo. Às vezes ele tem que gritar, e ele fala em nome de Deus, por isso que ele é profeta. Profeta não é só aquele que vê o futuro, é aquele que fala em nome de Deus, naquelas coisas que se referem a Deus. Isto é agora o nosso querido Padre Rafael. E Padre Rafael, o senhor está começando, nós já estamos nessa caminhada, nós podemos dizer para o senhor e para todos: vale a pena ser separado, vale a pena ser tomado, até de certa maneira arrancado do nosso meio, até da nossa família. Vale a pena gastar as nossas forças, vale a pena doar-se para os outros, vale a pena ser sinal. O padre é luz, mas uma luz que não se mostra, uma luz que ilumina. Nós não olhamos para a luz, porque se nós olharmos, ela nos cega. Nós queremos o efeito da luz, aquilo que ela faz, que é iluminar. Vale a pena esconder-se para iluminar.
como a vela que se coloca no altar, que vai iluminando, consumindo-se, e ao mesmo tempo vai consumindo-se e iluminando. As duas coisas são válidas. Vale a pena um dia poder dizer, como nós ouvimos com o nosso coração cheio de dor, o Papa Bento XVI dizer: eu tenho que parar porque as minhas forças estão se indo. Vale a pena gastar-se por nosso Senhor. Se o Papa agora vai renunciar, desculpa esse parêntese, não é a primeira vez que ele renuncia, ele renunciou a sua vida toda, e vale a pena ter renunciado, ter feito essa escolha, e que portanto era uma renúncia entre a família e o sacerdócio, ter querido seguir o chamado de Deus. Vale a pena dar-se sem medidas, seguir a vontade de Deus. No dia da ordenação, quando o sacerdote, ainda diácono, é chamado para a ordenação, ele responde com a mesma resposta de Moisés ao chamado de Deus. Quando Deus disse: Moisés respondeu, como está na Vulgata, Adsum, tradução: presente, estou aqui. Vale a pena dar a Deus esse sim, dizer para Deus: estou aqui, envia-me para onde o Senhor quiser. Não me pertenço mais, pertenço ao Senhor.